Oi, Nutri! Se você está aqui, meus parabéns, é porque você quer aprender e está buscando ser um profissional melhor. E você veio no lugar certo. Eu me chamo Neu Silveira, sou nutricionista, sou pós-graduada em Fisiologia Humana e mestranda em Fisiologia Humana pela Universidade Estadual do Ceará. E eu estou aqui para falar de uma aula que eu vou disponibilizar totalmente gratuita. Então fica atento, anota tudo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te dar mais segurança no atendimento de mulheres que apresentam a sintomatologia da TPM. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tensão pré-menstrual, a famosa TPM. Bom, na verdade é um tema até bastante debatido entre nutricionistas, mas eu acredito que muito se sabe sobre os sintomas, mas pouco se sabe sobre as etiologias, né, de cada sintoma. Então, a origem, né, como ele se desenvolve. Mas, Neu, por que isso é importante? Para você tratar determinado sintoma, você precisa entendê-lo, né? Então, aqui nessa aula, a gente vai falar um pouquinho da fisiologia do ciclo da mulher e também sobre como eles se desenvolvem, tá certo? E aí, ao final, a gente discute quais são as estratégias nutricionais, né? Porque também não adianta que você saiba e reproduza o que outros profissionais falam que seria bom, ou enfim, um artigo que mostra ali, mas não entender o porquê, qual o mecanismo de ação daquele determinado composto, tá certo? Então, para começar, vamos definir o que é TPM, né? É um conjunto de sintomas, tá? Sintomas de que tipo? Psiquiátricos, sintomas somáticos, sintomas cognitivos e também comportamentais. E eles vão se desenvolver num determinado período da fase do ciclo, que a gente vai chamar de fase lútea, tá? Neu, quais são os sintomas? Esses que tenho certeza que vocês conhecem bem, né? Irritabilidade, estresse e ansiedade, dificuldades cognitivas, então a mulher tem uma certa dificuldade ali de atenção, de se concentrar, enxaquecas, retenção hídrica, quando a gente se sente ali mais inchadinha no período, né? Desejo por doces, hiperfagia, que é aquela vontade aumentada de comer, dores no corpo e humor deprimido, né? Algumas mulheres também sentem ali insônia, dificuldade para pegar no sono nesse período. Mas, Neu, a fase lútea, o que é realmente essa fase? No ciclo regular da mulher, que dura ali mais ou menos 28 dias, isso pode variar um pouquinho, né, até 32, mas basicamente são 28. Então, o que acontece? Na primeira fase do ciclo, a gente chama isso de fase folicular, tá? E a gente tem a fase folicular precoce e a fase folicular tardia. É importante até mencionar isso, porque as pessoas gostam de simplificar, falando que a mulher tem apenas 3 fases do ciclo, que é a folicular, ovulatória e fase lútea. Mas não, a gente tem uma fase folicular na qual o hormônio o estrogênio, no iniciozinho ali, ele está muito reduzidinho, né? E aí ele vai aumentando progressivamente com o passar dos dias. Então, na fase folicular tardia é que ele já está um pouquinho mais aumentado. E aí a gente tem a fase ovulatória, onde existe o pico de estrogênio, né? A fase em que a mulher tem ali a ovulação e que ela se sente melhor devido a esse aumento do hormônio. Já na fase lútea, aí que começa o problema. Tem mulheres que já iniciam os sintomas da TPM 2 semanas antes da menstruação. Então, não necessariamente será 7 dias antes, como a gente encontra em alguns artigos, mas sim até 2 semanas antes, tá? E aí, na fase lútea, além da predominância do estrogênio, a gente tem também a progesterona, que é um hormônio que está, inclusive, ainda mais aumentado, né, do que o próprio estradiol, tá? Então, é nessa fase que a mulher vai ter uma queda desses hormônios também de forma progressiva. Então, vocês percebam que logo após a ovulação, a gente tem um aumento dos hormônios e logo em seguida eles começam a cair, né? E é essa queda hormonal progressiva que vai levar à sintomatologia da TPM. Passou a TPM, menstruou,
teve a descamação uterina, normalmente esses sintomas desaparecem com 3 a 4 dias, tá? Então, basicamente, para a gente diagnosticar uma mulher com síndrome pré-menstrual, né, que se caracteriza ali por pelo menos a presença de um sintoma somático e um afetivo, você precisa ter o desaparecimento dos sintomas logo após a menstruação, tá bom? Por que que existe tanta variação hormonal nessa mulher, né? Então, nos homens não existe isso, mas na mulher existe para quê? Para que ela prepare o seu útero, né? Mais especificamente o endométrio, para receber um possível bebê, né? Então, a gente tem aqui, ó, na menstruação, a camada funcional e basal desse endométrio, ela está reduzidinha. Na fase proliferativa, que é a fase folicular, vai aumentando, e percebam que a fase secretória é justamente a fase em que a gente tem a predominância da progesterona, né? Então a ovulação ela acontece aqui mais ou menos em torno do 14º dia, e depois nós temos a fase lútea, né, com a presença ali do corpo lúteo. Então tudo isso, toda essa variação hormonal é para preparar o ambiente uterino para uma possível concepção, tá? E aí, se ela não acontece, a gente tem a descamação e assim a menstruação, tá bom? Bom, em relação a essa sintomatologia, será que toda mulher tem TPM? Não, vocês vão encontrar no consultório mulheres que passam pela TPM de forma desapercebida, porque realmente 85% apresentam somente um sintoma ali menstrual e de forma mais leve, né? Às vezes é só uma irritabilidade, às vezes é só um mal-estar. Mas 25% dessas mulheres, pessoal, apresenta uma sintomatologia mais severa, então de moderada a severa. E aí a gente tem pelo menos um sintoma afetivo, que normalmente é humor deprimido ou irritabilidade, e um sintoma somático, né, que seria uma dor no corpo, uma cólica, uma retenção, tá? E 5% dessas mulheres, e aí eu me incluo nessa, tem a TDPM, que é a forma mais severa da TPM, é o transtorno disfórico pré-menstrual, tá? E aí, essa mulher apresenta pelo menos 5 daqueles sintomas que a gente viu, né? E isso não só seria um desconforto momentâneo, né? A TDPM, ela interfere na qualidade de vida dessa mulher, então aumenta absenteísmo, que é a falta ao trabalho, diminui a sociabilidade dessa mulher, né? Então, a nutrição entra como um fator adjuvante nesse tratamento, tá certo? É importante ressaltar que existem algumas patologias que podem se confundir, né, com a TPM. Então, por exemplo, uma mulher anêmica, ela não vai ter muita disposição, ela vai ter um humor mais deprimido, e isso pode se confundir com o diagnóstico de TPM, de síndrome pré-menstrual. Como é que eu faço, Neu, para saber e diferenciar se não é uma anemia ferropriva, se não é uma pessoa que tem realmente depressão, né? Se não é um hipotiroidismo? A diferença é que os sintomas da síndrome pré-menstrual, eles desaparecem após a menstruação, né? A depressão não. Então a depressão, apesar dela ter ali os períodos de crise e depois de melhora, o indivíduo passa 2 semanas, né, deprimido, não, enfim, perde interesse pelas atividades, sentimentos de despersonalização. E isso não acontece na TPM, né? Acontece só ali durante aquele períodozinho e depois ela fica bem. Mas, Neu, por que essas alterações hormonais desenvolvem tantos sintomas? E é aí que eu quero chegar. Vamos tentar entender por que exatamente que ele se desenvolve. Será que é só alteração hormonal? Então a gente vai ver agora. É importante ressaltar que existem receptores de estrogênio e de progesterona, pessoal, em vários tecidos do nosso corpo. Então a gente não pode simplificar falando que os hormônios ovarianos estão agindo ali só a nível uterino, a nível do sistema reprodutor feminino. Não. Eles têm uma função extremamente importante no sistema nervoso, na pele, nos ossos, pulmão.
intestino. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, todos esses tecidos a gente tem predominância de receptores, por exemplo, de estrogênio. Se tem receptor de estrogênio, tem uma funçãozinha dele lá, entende? Então, se eu tenho uma redução da disponibilidade desse hormônio, isso vai afetar o metabolismo e a fisiologia daquele tecido, né? Então, coloquei aqui uma legendazinha ao lado para a gente ver a predominância dos receptores. Então, esse em rosa, a gente tem predominância de estradiol e progesterona, né? Então, sistema nervoso, mamas, intestino e útero. Só progesterona, ela vai atuar ali especialmente no período da gravidez dessa mulher, ali na placenta, mas também ela pode atuar no pâncreas, né? Estimulando ali a produção de insulina, tá? E a gente tem o estradiol principalmente nos ossos, receptores do hormônio, né? Nos vasos, nos rins, no tecido adiposo, na pele, no pulmão, no fígado. Então imagina comigo, se eu tenho uma redução desses hormônios, isso também vai impactar nesses tecidos, né? E aí é que está o problema. Aqui eu trouxe para vocês uma representação dos receptores de estradiol. A gente tem dois tipos, né? O receptor genômico e o receptor de membrana. Então, normalmente o receptor de membrana é o GPR, tá? E aí ele atua pela sinalização de segundos mensageiros, que pode ali culminar com a expressão gênica, tá certo? São receptores que atuam de forma mais rápida, né? Então, eles são bastante utilizados para a funcionalidade de um tecido. Mas a gente também tem os receptores genômicos do estradiol, tá? E aí eles atuam aqui modulando a expressão de genes, síntese de proteínas, tá? Muito bem, entendido isso, vamos para os impactos dessa redução hormonal nos tecidos especificamente, né? Como eu mencionei antes, sistema nervoso, fígado, tá? Então a gente vai entender melhor como é que funciona. Em relação ao sistema nervoso, né? Se a gente está falando de cérebro, a gente vai falar principalmente de ações comportamentais e de humor, né? Então percebam que os esteroides, eles têm uma função muito complexa a nível de funcionamento cerebral, tá? E aí eu trouxe um artigo muito bacana que fala que quando o estrogênio está reduzido, ele altera o funcionamento desse cérebro, de forma que algumas regiões elas se tornam mais hiperativadas e outras regiões mais hipoativadas. Qual que é a região que vai se tornar mais hiperativada na TPM? Essa região ventral, é o sistema ventral. Nesse sistema, nós temos uma estrutura chamada de amígdala. A amígdala, ela é responsável, né, pelas nossas respostas fisiológicas ao estresse. Então, quando ela está ali mais ativadinha, o que ela faz? Ela estimula o hipotálamo a liberar o CRH. Esse hormônio hipotalâmico vai estimular a hipófise a liberar o ACTH. E esse hormônio hipofisário estimula a adrenal a liberar outros hormônios, como o cortisol e as catecolaminas, tá? E aí o que acontece? Mas liberou cortisol, hormônio do estresse, essa mulher realmente vai demonstrar ali um limiar mais baixo ao estresse, mas o cortisol não daria um feedback negativo a nível hipotalâmico e hipofisário? É aí que tá. Nesse período, esse mecanismo ele falha. Né? Então, o cortisol ele não consegue dar um feedback negativo. Então, essa mulher tem uma produçãozinha ali durante esses 7 dias, e muitas delas, como no caso da TDPM, por 2 semanas, estímulo de estresse crônico, cortisol, né, aumentado. E isso vai impactar no quê? Esse cortisol aumentado, impacto no apetite, estresse e irritabilidade. Aumenta o estado de alerta, porque teoricamente isso só acontece em situações de perigo, né? Essa superativação da amígdala. Por exemplo, chega 2 caras numa moto, a gente já fica nervosa, né? A amígdala começa a superativar, né? Mas imagine que isso está ali
na rotina dessa mulher durante a fase lútea. E aí ela fica o tempo inteiro em estado de alerta. Isso também provavelmente vai promover um quadro de insônia, porque ela não consegue dormir dessa forma, né? A ansiedade. E aí, por isso que nesse período é que acontece também as brigas conjugais, né? Que a mulher fica mais irritadinha mesmo, e aí coisas que anteriormente passavam desapercebidas, agora para ela faz um sentido, né? Um sentido mais emocional. Nesse período, devido a esse aumento do cortisol e de catecolaminas, ela também tem maior proteólise muscular, né? Uma redução da captação dessa glicose, uma maior glicogenólise, que é a quebra ali do glicogênio muscular. Ela também tem uma menor síntese proteica. Então isso também atrapalha um pouquinho ali se ela é uma mulher atleta, né? Porque aumenta as suas necessidades também proteicas, né, para evitar, a fim de evitar essa proteólise, né, e perder a massa muscular que ela conquistou com tanto empenho. Também existe ali os episódios de taquicardia, devido ao aumento de catecolaminas e o aumento até da pressão arterial. Então imaginem isso, uma mulher sentindo por 2 semanas, né, pesado. Além do sistema ventral, que fica superativado, como eu falei para vocês, a gente tem uma hipoativação do sistema dorsal, tá? E aí, no sistema dorsal, a gente tem, por exemplo, o hipocampo, tá? O que acontece com essa hipoativação? A gente tem redução da tomada de decisão racional. Por quê? O sistema ventral, pessoal, ele é responsável pelas emoções, por atitudes mais impulsivas, tá? Porque é justamente aquele sistema que você faz para se defender, então você não pensa muito, você age. Já o sistema dorsal, ele recebe informações do sistema ventral, avalia todas essas informações e dá uma resposta mais equilibrada, mais adequada. É o que evita, por exemplo, de você dar um tapa na cara do outro, de gritar, você se segura, né? Mas quando ele está hipoativado, essa avaliação mais racional, ela é reduzida, certo? Isso também enviesa um pouco mais a atenção da mulher para informações negativas. Então, tanto a atenção como a memória, ela se volta para atitudes mais negativas, né? Então, ela realmente, nesse período, não é um bom momento, por exemplo, para projetos, né? Ela também vai ter uma redução de serotonina nesse sistema, um aumento de inflamação e de estresse oxidativo e uma redução da neuroplasticidade, né? E o que tudo isso vai impactar? Vai impactar na atenção dessa mulher, na velocidade de processamento dessas informações, na memória de curto prazo e também na capacidade de aprendizagem. Então é quando ela chega no trabalho, começa a trabalhar e fala, eu não estou conseguindo me concentrar, eu não estou conseguindo entender. Então o raciocínio fica mais lento, está numa reunião, o chefe pergunta alguma coisa, ela fala, oi, desculpa, não entendi, repete. Né? Então realmente isso acontece, né? Não em todas as mulheres, mas naquelas que têm sintomas mais severos. Então, basicamente, a redução do estradiol, né, que está acontecendo ali progressivamente nessa fase lútea, ele superativa o eixo hipotálamo, pituitária adrenal. Isso vai gerar um quadro de inflamação, porque Nutri sempre relacione aumento de sistema nervoso simpático, vai superativar esse eixo. E esse eixo, ativado de forma crônica, ele também ativa alguns neurônios, né, e células do sistema nervoso central relacionadas ao sistema imune, como por exemplo a micróglia. A micróglia superativada, ela vai gerar a produção ali de citocinas pró-inflamatórias. Isso aumenta ainda mais essa inflamação a nível cerebral, né? Então, inflamação, estresse oxidativo, isso impacta no quê? Redução de fator neurotrófico neuronal, BDNF. Então, o estresse oxidativo reduz a síntese e a expressão do BDNF, que é importantíssimo para a cognição, é importantíssimo para manter neuroplasticidade neuronal,
para manter também saciedade. Então, estudos mais recentes já relacionam, né, até defeitos genéticos na produção desse fator neurotrófico na hiperfagia. Então, pessoas que realmente têm um aumento de peso, que comem muito e sentem muita fome, têm uma deficiência nesse fator neurotrófico, né? Então, ele é importante. E se na fase lútea ele está reduzido, ela também vai ter um aumento desse apetite e redução da saciedade, tá certo? Eu até gosto de brincar quando eu tô na fase lútea e eu vou à academia, e aí eu digo, vou atrás do meu BDNF, porque o exercício estimula a produção, né? Porque realmente ele cai nesse período, tá? Mas, Neu, e a progesterona? Você está falando só do estradiol, mas a progesterona tem um papel? E aí eu vejo muito endócrino, e até nutris também, falar somente sobre a progesterona, que os efeitos da TPM, né, eles são causados pela progesterona. Não é somente a progesterona, principalmente o estrogênio, mas a progesterona tem sim o seu papel. A progesterona, pessoal, quando ela é metabolizada, ela produz neuroesteroides, tá? Então, a alopregnolona, por exemplo, é um neuroesteroide muito importante, abundante ali no líquido encefálico, tá? E ela também tem um papel muito relevante, né? Descobriram que esse neuroesteroide, ele aumenta o tônus GABAérgico, né? Que seria aquele efeito mais sedativo, de calma, que você consegue ali, por exemplo, pegar num sono. E aí, quando existe a falta desse neuroesteroide, esse tônus GABAérgico, ele reduz e aumenta o glutamatérgico, que é o de excitabilidade. Além disso, ela está envolvida na neuroproteção, na mielinização, por exemplo, desses neurônios. E, inclusive, o desenvolvimento de algumas doenças neurodegenerativas já tem correlação aí com a redução, por exemplo, da presença desse neuroesteroide. Se na fase lútea a mulher tem uma redução da progesterona, né, porque a gente está ali no processo de redução progressiva até que chegue a menstruação, a produção do neuroesteroide também é impactada, né? Então a gente também tem uma redução do tônus GABAérgico e uma redução dessa neuroproteção, tá bom? Mas vamos falar da hiperfagia, que é o que a gente mais escuta em consultório, né? Da fome que a gente passa na fase lútea. Esse artigo é muito bacana porque ele avaliou o que acontece bioquimicamente nessas mulheres na fase lútea, né? Então eles avaliaram parâmetros bioquímicos, tá? Se haveria alguma diferença ali no sangue de nutrientes, micronutrientes em relação às outras fases. Então, olha só, eles analisaram 5 fases. Menstrual, que é a descamação uterina, a folicular, a periovulatória, que na verdade seria ali mais a fase folicular tardia, né, um pouco antes dessa ovulação. Avaliaram a fase ovulatória e, obviamente, a fase lútea. E aí compararam essas fases, né, a fase lútea com as outras 4 fases. E olha só que interessante, aqui a gente consegue perceber. Tudo isso que está em vermelhinho, ó, é o que reduziu significativamente. Aqui em cima a gente tem as fases. Então, essa daqui que está toda em vermelhinho é a fase lútea. Então, olha só a quantidade de aminoácidos que foram reduzidos, certo? Durante essa fase. Então, a gente tem aqui, ó, treonina, ornitina, arginina, asparagina. Vamos falar um que vocês conheçam bem, triptofano, precursor de serotonina, betalanina, isoleucina. Então você concorda comigo, se essa mulher tem uma redução na disponibilidade de aminoácidos, isso vai impactar em outros, na fisiologia de outros metabolismos, como por exemplo, metabolismo do ciclo da ureia, metabolismo da produção de neurotransmissores, metabolismo aqui do ciclo da homocisteína, na produção de GABA, né? Porque esses aminoácidos, pessoal, eles são precursores. Então, eles estão envolvidos em todos os ciclos. Se eu tenho uma redução, isso fica impactado, tá? Então, percebam aqui em cima, o metabolismo dos neurotransmissores, serotonina, dopamina. A gente tem, por exemplo, participação do triptofano
da tirosina, que estão reduzidos. Então, isso também impacta na sua produção, tá? Metabolismo da glutationa. A glutationa também mostrou-se reduzida nesse período, tá certo? Então, de uma forma geral, além dos aminoácidos, o que eles viram que está reduzido nessa fase, nessa mulher? Fosfolipídios plasmáticos. Eles também avaliaram diversos tipos de fosfolipídios, que a gente não tem só um, estavam todos reduzidos, significativamente, falando de estatística aqui, né? Houve redução de HDL, triglicerídeos, colesterol e glicose, ou seja, disponibilidade de nutrientes. Redução de serotonina e GABA, neurotransmissores. Redução de glutationa, também impacta aí na proteção antioxidante dessa mulher. E redução de micronutrientes, magnésio, B6, vitamina D, enquanto que houve um aumento de canabinoides. A gente vai ver o que são esses canabinoides, tá certo? Que eles estão envolvidos, por exemplo, no aumento da fome. Houve um aumento de inflamação, porque eles avaliaram PCR, um aumento de interleucinas e também de interferon gama. Então a gente percebe que, além da redução de nutrientes importantes e de micronutrientes, há um aumento de inflamação nesse período, tá certo? Mas, Neu, me explica por que existe a redução disso? É muito simples. Vocês lembram que eu falei que existe o espessamento endometrial nessa fase? O endométrio, pessoal, para ele ser espessado, ele precisa de síntese proteica. Ele precisa de síntese de lipídios, de fosfolipídios, e ele tira isso de onde tem, da circulação, do pool de aminoácidos, né? Da disponibilidade que esse organismo tem. Então, nós temos nesse período um aumento da necessidade de aminoácidos, um aumento da necessidade de fosfolipídios, né? De fontes ali lipídicas, especialmente de ácidos graxos essenciais. E a gente tem um aumento, obviamente, da necessidade energética. Então, não por acaso, essa mulher vai sentir mais fome nesse período, entende? Além disso, é importante a gente ressaltar que essa redução de vitamina B6 e de magnésio, ela também não acontece por acaso. Para o metabolismo proteico, a gente precisa de vitaminas ou minerais como cofatores de enzimas. Então, nunca esqueçam disso. Sempre que se aumenta o metabolismo proteico, você também vai ter um aumento do uso de magnésio e de vitamina B6. Bom, vamos lá. Agora, desejo por doces, né? Às vezes eu encontro no consultório mulheres que não sentem muita fome, mas o desejo por doces é incontrolável. E aí você vai fazer uma dieta restritiva e vai tirar o doce dela nesse período? Existe real necessidade? Não, e a gente viu que não, né? Porque se o aumento do gasto energético, da necessidade energética dela aumenta, eu posso ofertar ali, por exemplo, o chocolate que ela gosta de comer. Então vamos falar mais especificamente desse desejo por doce, né? Para isso é importante só que eu relembre aqui a fisiologia do nosso eixo de fome e saciedade. Então nós temos, vocês já conhecem bem, né, que o núcleo arqueado e o núcleo paraventricular são especialmente os núcleos envolvidos nessa estratégia de fome e saciedade, né, do nosso organismo. Lá no núcleo arqueado a gente tem neurônios, tá, que vão ser responsivos à condição do organismo. Então, se eu tenho disponibilidade hormonal, se eu tenho disponibilidade de glicose, tá certo? Diante de alguns hormônios, já que a gente está falando aqui de estradiol, então, diante do estradiol, diante da disponibilidade de um neurotransmissor, que é a serotonina, diante da disponibilidade de BDNF, de leptina, né, que a gente fala muito dela para a saciedade, e da própria insulina, o neurônio que é ativado é o PONC-CART. Quando esse neurônio ele é ativado, ele produz
o hormônio alfa, o melanócito alfa estimulante, né? Esse hormônio alfa-melanócito estimulante, ele vai ter uma ação lá no núcleo paraventricular, ativando a nossa via da saciedade, tá certo? Ah, Neu, e se eu não tenho a disponibilidade da leptina, da insulina, do estradiol, da serotonina, o que acontece? Aí nós temos a ativação desse outro neurôniozinho aqui, né? Ele produz neuropeptídeos, que são orexígenos, que promovem a fome. Então a gente tem o NPAI relacionado à proteína GOLD, né? Quando ele é produzido, ele vai agir inibindo esse receptorzinho aqui, ó, que anteriormente estava sendo estimulado por esse hormônio, né? Inibindo, ele inativa a via de saciedade. Então, percebam que não é que ele estimule a fome, mas ele inibe a saciedade. Então, inibindo a saciedade, obviamente, eu vou sentir ali vontade de comer, tá certo? Então, isso é o passo inicial para a gente poder entender esse aumento também da vontade do doce, tá certo? E aí, como eu já falei, o que acontece no período da fase lútea, da TPM? A gente tem redução de estradiol. Então, por que, Neu, que isso impactaria nessa saciedade, né? Vamos dizer assim. Primeiro, porque existem receptores a nível do sistema nervoso central, que vão estimular justamente esses neurônios, mas também por outro motivo. O estradiol, ele tem uma ação muito importante na funcionalidade, na disponibilidade de serotonina. O que o estradiol faz? O estradiol, ele vai atuar aumentando a expressão dessa enzima aqui, chamada de triptofano hidroxilase. Essa enzima, ela converte o triptofano em serotonina. Além disso, o estradiol, ele tem uma ação inibitória sobre essa enzima que degrada a serotonina, que é a MAO. Ele também impede que a serotonina retorne, seja recaptada pelo neurônio, pelo neurônio anterior, né? Por essa proteínazinha de membrana chamada de SERT. E além disso, o estradiol aumenta a quantidade de receptores de serotonina no neurônio pós-sináptico. Então, se eu tenho redução do hormônio, tudo isso vai ficar prejudicado, né? E aí eu vou ter menos serotonina para melhorar essa saciedade. Então já são dois fatores contra essa mulher: a redução do estradiol, que teria uma ação direta, e a redução da serotonina por causa do estradiol, que aí no caso a gente tem uma ação direta e indireta, né? Nessa saciedade. Além disso, os estudos já mostram que existem receptores numa outra regiãozinha lá do nosso cérebro, chamada de núcleo accumbens, né? Vocês já devem ter ouvido falar, que é o nosso sistema de recompensa, tá? Então a gente tem receptores genômicos nessa região, e aí também regulando o quê? Essa busca pela comida, né? Ele regula esse comportamento alimentar compulsivo. Se eu tenho redução do estradiol, essa região também vai ficar mais ativada, e aí a gente também vai ter comportamentos mais compulsivos em relação à comida, certo? E um terceiro fator, o estradiol, ele também estimula a expressão de BDNF, né? E isso é muito legal, porque praticamente o estradiol faz a mesma via que o BDNF faz a nível do sistema nervoso, né? Então ele estimula, por exemplo, o aumento de espinhas dendríticas, ele aumenta o número de receptores desse fator neurotrófico neuronal, né? Aumenta a sua expressão. Então a redução do estradiol também impacta no BDNF, que também vai impactar onde? Na saciedade, né? Porque ele também está envolvido nisso. Então, para vocês não esquecerem mais, esse aumento da vontade de doce é redução de estradiol, é redução de serotonina, é redução de BDNF e, voltando aqui ao papo lá dos endócrinos, redução de pregnolona, né? A gente tem aqui novamente a presença do neuroesteroide. Nesse caso, qual que é a ação? Com a queda da progesterona, eu já falei para vocês que a gente também tem a queda desses neuroesteroides a nível do sistema nervoso central. A pregnolona, ela tem um papel super especial, sabe? Ela inibe a ativação desse receptorzinho chamado de CB1, que é o receptor de canabinoides.
Quando ele está superativado, a gente tem ativação do sistema de recompensa, a gente tem a ativação de conservação de energia, então essa mulher perde ali menos ATP, né, menos energia através do uso de gordura, por exemplo. E a gente também tem um aumento do apetite. Se eu tenho a inibição da pregnolona nesse sistema nervoso central, o que vai acontecer? Eu vou ter livremente a superativação desse receptor, né? Então, todos esses aspectos, eles vão acontecer. Aumento de conservação de energia, ela tem dificuldade para perder, aumento de sistema de recompensa e aumento de apetite, tá? E para finalizar, obviamente, como a gente já falou, o estresse, né, da amígdala superativada ali, ela também ativa os neurônios dopaminérgicos, né? Então, a gente tem um aumento de dopamina nesse cérebro, que é um neurotransmissor que faz a gente ir em busca de comida, né? Então, isso acontece especialmente onde? No sistema mesolímbico. Então, não é só um fator. Vocês percebem que são vários fatores que se casam, né? Agora, a gente falado tudo sobre o sistema nervoso, né? Tanto aspectos comportamentais como os aspectos psiquiátricos também, a gente vai falar de alteração intestinal, tá? E aí, gente, é interessante falar isso porque muito se escuta, né, dos nutricionistas falando sobre a desbiose intestinal promovida pela alimentação, que é um fato, né, a má alimentação, no caso, né, então, rica em gordura saturada, uma dieta pobre em fibras, isso realmente acontece, tá? Mas existe também um outro fator que quase ninguém menciona, que é o fator hormonal. Então, o estrogênio, ele também tem um papel na saúde intestinal, tá? Como? No intestino, a gente tem uma camada de muco que é produzida pelas células epiteliais, certo? É um gel que é formado ali, um gel espesso, que é a primeira barreira de proteção que nós temos no nosso intestino. Certo? Então, após vencer essa barreira, é que a gente vai ter ali algum tipo de lesão a nível epitelial, certo? O estradiol, ele estimula a produção desse muco, compreende? Então, se eu tenho redução de estradiol, isso também vai impactar na produção desse gel protetor a nível intestinal. Então, essa mulher é mais suscetível, certo? Não estou dizendo que ela vai ter efetivamente ali alguma alteração de desbiose, não, mas ela está mais suscetível a ter. Então, se ela tem uma alimentação ruim, de fato, isso já vai potencializar, né? Se ela toma um antibiótico, vai lascar também o intestino dela, né? E aí, somado a isso, a gente tem a questão hormonal, certo? Então, muito bem. A função desse muco, principalmente, né, é a de sequestro de radicais livres, porque o estresse oxidativo, ele lesiona a barreira epitelial, né? E é isso que a gente não quer, porque na desbiose, além da alteração dos micro-organismos, né, das bactérias patogênicas que se proliferam, a gente também tem, com o passar do tempo, né, devido a essa mudança da flora, a gente tem um aumento da permeabilidade dos enterócitos, né? Dessa barreira epitelial, certo? Então, o efeito protetor dela, o efeito protetor da barreira, ele só se mantém se você tiver efetivamente uma boa produção de muco, certo? E uma proliferação ali de bactérias benéficas maior do que as patogênicas, certo? O estrogênio está envolvido nisso. Então, não adianta muito, como no meu caso, né? Eu tenho um TDPM, certo? E eu sempre tive alterações intestinais. Tenho boa alimentação, faço exercício físico. De vez em quando tomo os antibióticos quando adoeço, mas depois faço a reposição com o probiótico, mas sempre tenho a recorrência dessa desbiose intestinal, né? Então, eu sinto realmente os sintomas. E isso devido ao quê? À queda do meu estradiol. Eu passo 2 semanas ali com o estradiol reduzindo, né? Isso afeta efetivamente a barreira epitelial do meu intestino.
Então, nós ficamos realmente mais suscetíveis a essa alteração. Tem mulher que tem constipação nesse período, tem mulher que tem diarreia, a distensão abdominal acontece, produção de gases, né, desconforto, tá? Além disso, é importante ressaltar que o estrogênio, ele também ajuda na absorção do cálcio, tá? Então, a redução do estrogênio também impacta na disponibilidade desse nutriente. E aí, a necessidade dessa mulher de cálcio também aumenta nesse período, né? Também já ouvi muito nutricionista falar que existe alteração do metabolismo do cálcio, mas não explica o motivo. Esse é um dos motivos. O outro motivo é que na TPM, além dessa redução da absorção do cálcio que acontece a nível intestinal, a gente, como eu já falei antes, tem uma redução também do magnésio. Isso impacta no quê? Porque se a gente for pensar, o nosso organismo é muito inteligente. Se reduzir o cálcio por algum motivo, ele vai lá, ó, e ativa o hormônio PTH, que vai estimular a liberação do cálcio dos ossos. Mas o que acontece? Essa mulher também não tem redução de magnésio? O magnésio, ele inibe parcialmente a produção desse PTH. E aí esse mecanismo ele não funciona bem, né? Além disso, ela também tem redução de vitamina D, como a gente já falou, que é uma vitamina que também ajuda a reter o cálcio, tanto a absorver melhor o cálcio, como também a evitar a excreção desse cálcio pela urina. E aí, se eu não tenho vitamina D suficiente nesse período, o que acontece? Eu excreto mais cálcio também. Fora a ativação do eixo HPA, que a gente já falou, que ele impacta diretamente na disponibilidade do cálcio ionizável. Ah, né, o que é cálcio ionizável? É o cálcio livre, né? Porque a gente tem o cálcio dos ossos, que está ali, que é 99% do cálcio que a gente tem no corpo, e a gente tem aquele 1% ou ligado a proteínas, principalmente a albumina, e aquele cálcio que é o que está livre para ser utilizado, é o cálcio ionizável. Então, a redução do cálcio ionizável é a redução da disponibilidade desse cálcio livre. Isso altera em quê? Metabolismo de neurotransmissores, né? Diretamente. Então, isso exacerba os sintomas de humor, né? Os sintomas psiquiátricos, tá bom? Coloquei aqui as funções do cálcio, né? O cálcio, ele não serve só para compor osso, não, né? O cálcio, ele participa de reações enzimáticas, ele participa da excitabilidade neuronal, da liberação de neurotransmissores, da liberação de hormônios, né? Quem aqui não lembra da insulina, né? Para a insulina ser liberada também precisa de cálcio, tá? Ele está envolvido na contratilidade muscular, na coagulação sanguínea. Então é importantíssimo. A alteração no metabolismo do cálcio que acontece é essa, né? A mulher também tem retenção hídrica, que é o pavor de todas nós, né? Que ficamos realmente muito inchadas. Por que isso acontece, né? Na verdade, aqui eu já tenho uma observação a ser feita. Porque o motivo da mulher ficar um pouquinho mais retida não é nem pela queda do estradiol, mas sim porque, apesar da queda, ele está muito alto ali na fase lútea. Se a gente compara a produção de estradiol da fase lútea com da fase folicular, na fase lútea ele está a concentração muito maior, né? Então, esse aumento de estradiol, ele vai impactar nos vasos, né, no sistema cardiovascular. O estradiol atua nos vasos como? Ele aumenta a permeabilidade vascular. Então, com o aumento dessa permeabilidade, a gente tem um extravasamento desse plasma para o interstício. Então, a mulher tem edema, aquela sensaçãozinha de edema, né, fica mais inchadinha. Ah, Neus, falta tomar chá, né? Lasca chá para a mulher tirar essa retenção. E não é bem assim que funciona. Por quê? Porque nós temos também, nessa fase lútea, um aumento da progesterona, né? Que é realmente o hormônio predominante. E a progesterona, ela tem uma ação muito chata, né? Porque se a gente for pensar mais uma vez, o corpo é muito inteligente. Tivemos ali um extravasamento de plasma para o interstício, obviamente vai alterar a osmolaridade sanguínea, então o corpo, opa, reduziu, aumentou a osmolaridade sanguínea, vamos pegar aqui, ativar o mecanismo para compensar isso, né? E o mecanismo de compensação é justamente ativar o hormônio antidiurético, né?
que é a síntese do AVP. Só que a progesterona, infelizmente, ela tem uma ação inibitória sobre a produção desse hormônio. E aí ele não consegue ter a ação dele adequada, né? Qual que é a ação do hormônio antidiurético? É principalmente atuar a nível renal, né, para reter líquidos, para tornar essa osmolaridade em homeostase novamente, né, converter ali em homeostase. Porque qualquer alteraçãozinha, principalmente de sódio, né, a gente já tem essa ativação desse eixo. Só que ele não consegue. Então, como a síntese do AVP está inibida, ou parcialmente inibida, né, eu não posso afirmar que está totalmente, mas parcialmente, a gente não tem essa retenção de líquidos a nível renal. E aí ele não consegue restabelecer essa osmolaridade. Então, essa mulher sente muita sede e ela passa a excretar muita água pela urina. Ela vai o tempo todo ao banheiro, bebe muita água, mas não consegue se reidratar de forma efetiva, né? Isso é muito preocupante para atletas, por exemplo, porque na fase lútea ela pode desidratar facilmente, né? Além do que, nessa fase lútea, a gente tem que lembrar que existe um aumento da temperatura corporal dessa mulher, né? De 0,3 a 0,5 mais ou menos. E o aumento da temperatura corporal também dificulta um pouquinho a termorregulação e tudo isso vai predispor a uma desidratação, né? Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado na hidratação dela neste período, tá? Devido à maior perda de água pela urina, tá certo? A gente está terminando. Vamos para o humor deprimido, tá? Que é muito comum e muito simples de ser explicado, porque ele tem a ver com a redução de serotonina, que a gente já discutiu aqui extensivamente, né? Então, basicamente, a serotonina é um neurotransmissor que promove não a felicidade, como muita gente gosta de falar, mas o bem-estar do indivíduo. Então, a serenidade, sabe? A calma, o comportamento mais sociável, né? Se esse indivíduo ele tem uma redução, no caso a mulher, né? Tem uma redução dessa serotonina, ele vai ser um indivíduo mais antissocial, um pouquinho mais agressivo, né? Já tem vários estudos mostrando que a redução de serotonina aumenta a agressividade. É uma pessoa que se torna um pouco mais negativa, mais triste, né? Então, basicamente, o que acontece nesse período com a mulher é isso, né? Então, essa labilidade de humor, de chorar um pouquinho mais, de não querer sair de casa, ele é explicado pela fisiologia, tá? Isso também acontece em pessoas com depressão, né? E é por isso que a medicação indicada de primeira linha, né, são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tá certo? Justamente para aumentar a disponibilidade ali desse neurotransmissor a nível de fenda sináptica, tá? Insônia. Essas mulheres também podem sentir insônia e também já está fácil de explicar devido a tudo que a gente já conversou. Se eu tenho um aumento do eixo HPA, essa mulher obviamente vai estar ali mais ansiosa, não vai conseguir dormir. Se a gente tem redução do tônus GABAérgico devido à redução de neuroesteróides, ela também não vai conseguir dormir bem. E se eu tenho redução da produção de melatonina, que até agora a gente não falou sobre ela, mas a melatonina é um hormônio produzido a partir de um precursor. Quem é o precursor dela? Serotonina, que também está baixa, né? Então, qual que é a cascata normal, fisiológica, né? A gente tem aqui o triptofano, então vem lá uma hidroxilase, uma enzima, converte esse triptofano em hidroxitriptofano, vem uma outra descarboxilase, converte em serotonina, vem uma outra enzima, acetiltransferase, converte nessa molécula acetilserotonina e no final a gente tem a produção de melatonina pela metiltransferase. Mas se eu tenho redução de estrogênio, o que acontece? Eu tenho menor disponibilidade de triptofano, eu tenho menor quantidade de serotonina e obviamente eu tenho menos do hormônio melatonina e aí a indução desse sono ela se torna bem mais difícil. A qualidade também, então ela desperta várias vezes durante a noite. E dependendo da severidade dessa TPM, né, isso pode fazer com que ela necessite de medicamentos, por exemplo, para dormir. Bom, a gente está quase finalizando, vamos falar agora sobre as dores no corpo, que não é um sintoma assim tão comum, mas que acontece. Então, por exemplo, eu já recebi paciente no consultório
que apresentava dores nas costas e também nas pernas, né? Por que que essas dores acontecem no período pré-menstrual? A gente já conversou sobre isso, aumento de inflamação, né? Então, essa mulher tem um aumento de PCR, da relação neutrófilos-linfócitos, né, que também é um marcador ali de inflamação, aumento de interleucinas, de interferon gama e também um aumento dos marcadores de estresse oxidativo, né? Então, a gente já viu que, por exemplo, existe uma redução de glutationa, né? Isso impacta também na proteção ao estresse oxidativo, aos radicais livres, né? E aí, por esse motivo que a gente também tem o aumento desses marcadores, tá certo? E a inflamação que causa dor. A inflamação, ela também tem influência na enxaqueca, tá? Então, a enxaqueca, normalmente, ela aparece ali alguns dias antes da menstruação, uns 2, 3 dias antes, e ela também pode aparecer logo após a menstruação, né? Enquanto o estradiol estiver baixo, essa enxaqueca ela pode ocorrer. A gente tem 3 tipos de enxaqueca, né? A enxaqueca com aura, que é aquela enxaqueca que dá sinais de que vai aparecer. Então, a mulher ela já se sente um pouquinho mal, ela já tem sensibilidade ali à luz, começa a ter a visão embaçada e aí depois a enxaqueca aparece. Nós temos a enxaqueca sem aura, que na TPM é a maior parte, né, dos tipos de enxaqueca que aparecem. 60% das mulheres com a TPM mais severa vai ter esse tipo aqui, que é a sem aura. Ela simplesmente chega, né, sem dar nenhum aviso prévio, né? E a gente tem 30% dessas mulheres apresentando a enxaqueca tensional. Qual que é a diferença? A enxaqueca tensional, ela ocorre dos dois lados. Então, se você já vê uma mulher no cantinho assim, com as duas mãos aqui nas têmporas, né? Você já sabe que ela tá ali com algum tipo de enxaqueca menstrual, né? É uma dor difusa, ela sente uma pressãozinha na cabeça, né? Mas não é uma enxaqueca que cause aquele enjoo, né? Então, ela consegue ali socializar e trabalhar, toma um remedinho e já fica bem, tá certo? A duração também é variável, né? Normalmente se usa triptanos para enxaquecas crônicas, mas para enxaqueca menstrual, você pode utilizar um analgésico mesmo normal, tá? A enxaqueca sem aura, ela já acontece de um ladinho da cabeça, né? É aquela enxaqueca latejante, né? Você sente realmente a pulsação aqui. A dor é progressiva, então se ela não tomar um medicamento, essa dor vai aumentando. E ela é mais chatinha porque ela vai ter sensibilidade à luz, ela vai ter sensibilidade ao barulho do local, né? Então ela realmente se torna incapacitante, né? De forma que ela precisa ir para casa, né? Se recolher para ficar um pouquinho melhor, tá? Isso acontece por quê? Inflamação também, né? E essa inflamação a gente já discutiu aqui extensivamente. Por que que ela aumenta, né? Pela queda do estradiol. Essa inflamação, ela também, isso é uma das hipóteses das enxaquecas, né? A alteração da produção de neurotransmissores. E como a gente já viu, o estradiol está totalmente relacionado a isso. A própria privação de sono que acontece nesse período exacerba, né, esses episódios de enxaqueca, o estresse e a ansiedade, a redução da disponibilidade de nutrientes a nível do sistema nervoso central e as próprias alterações alimentares que acontecem nesse período de forma inconsciente. Então ela sente mais fome, sente mais vontade de comer ali alimentos palatáveis, normalmente tem muita gordura saturada, muito açúcar, e isso aumenta ainda mais o processo inflamatório, né? Exacerbando assim a enxaqueca. Tá, Neu, e quais são as intervenções nutricionais? Aqui durante a aula a gente mencionou aqui algumas, né? E já dá para ter até uma prévia diante das deficiências. A gente tem, hoje em dia, né, alguns que são muito conhecidos, como por exemplo, o uso de Vitex agnus castus, né? Então já é uma estratégia bastante utilizada para a redução geral dos sintomas da TPM. Mas a gente tem outras que são mais recentes, como por exemplo, essa mocinha aqui, Eixum amoeno, né? Que também reduz, assim como o Vitex, né, os sintomas gerais dessa TPM, de humor, dor no corpo, né, as alterações de comportamentais, né, de fome, de vontade de doce, tudo isso ajuda. Curcumina.
sempre utilizada para melhorar principalmente a questão da inflamação, assim como o ômega 3, tá? A gente tem a camomila, o chá de camomila sendo utilizado, assim como o de valeriana, né, para o estresse, né, para a ansiedade, para melhorar o sono dessa mulher. A gente também tem a geleia real sendo utilizada nos estudos para tratamento de sintomatologia de TPM. E, obviamente, os nutrientes que faltam, né? Então, a gente tem a suplementação de B6, de B2, de vitamina D, de magnésio e zinco, que é uma suplementação que não é feita efetivamente durante o mês todo, né? Mas só no período ali da fase lútea, tá certo? E temos também as isoflavonas. Neu, e as dosagens? E os mecanismos de ação? Não vai falar? Vou sim, mas eu vou falar no nosso curso da Fisiologia da Mulher, tá certo? Então, se você se interessou por essa aula, nesse curso a gente vai falar não somente da fisiologia especificamente, né, das fases ali da vida reprodutiva dessa mulher e também após a vida reprodutiva, que é a menopausa, mas também sobre patologias associadas ao sistema reprodutor feminino. Então a gente vai falar sobre SOP, endometriose, além da TPM, câncer de mama, sobre infertilidade, sobre distúrbios também sexuais, né? Tudo isso nessa aula para vocês. Então, eu encontro vocês no curso. Se você se interessou, você já pode acessar aqui o link que está abaixo. E é isso, a gente se encontra lá. Beijo!